Escutei muito que estava gorda. Ele tem um dom muito grande de me fazer me sentir uma... Gente, essas são as palavras de Ana Hickman, uma das mulheres consideradas mais lindas do mundo. Ela deu uma entrevista para o Domingo Espetacular, onde ela abriu o jogo e falou de coisas muito importantes que você precisa acompanhar, porque hoje será uma análise dessa entrevista à luz da psicologia. Tá certo? Então, se você já é do canal, entra dando o seu like, você sabe que o vídeo vai agregar valor. Se você ainda não é do canal, assista ao vídeo. E se você gostar, dê o seu like, porque pode parecer pouco para você, mas é muito importante pra gente e eu já te agradeço, tá bom? A entrevistadora do Domingo Espetacular, Carolina Ferraz, diz: eu vou direto ao assunto. O que aconteceu naquele dia? Ana Hickman fecha os olhos, respira. Difícil reviver algumas coisas, mas agora dá para falar sem chorar. Já chorei muito. E para quem não sabe o que aconteceu, eu vou fazer um breve resumo, tá certo, gente? Ana Hickman, no dia 11 de novembro, registrou um BO contra o seu marido, Alexandre Corrêa, onde ela diz ter sido agredida. E ela registrou esse BO por violência doméstica e lesão corporal. E até hoje o Brasil só fala nesse assunto e as pessoas perguntam, é um caso de narcisismo? Nós vamos ver tudo isso. Pelo que eu já percebi, agora com muito mais informações, né, gente, que tem assim, critérios diagnósticos, isto é, características narcisistas muito fortes no Alexandre Corrêa. É claro que a gente não pode aqui dar diagnóstico, você sabe disso, mas a gente vai analisar cada característica narcisista que ele realmente apresentou, para que você possa conhecer mais desse transtorno e poder superar caso você também esteja vivendo uma relação disfuncional, tóxica e abusiva na sua vida atualmente. Então fica comigo até o final, eu já falei, vai valer muito a pena. Curte o vídeo e vamos ao tema. Ana Hickman diz que a vida dela ultimamente era uma montanha russa de emoções. Quem assiste, gente, aos vídeos desse canal há muito tempo, sabe o quanto a gente fala sobre isso, né? Essa gangorra emocional, onde você fica bem, depois você fica mal, e você fica bem de novo, e fica mal, e fica bem, e fica mal, enfim. E ela estava conversando justamente com o filho no sábado sobre o assunto de finanças, né? Ela disse que o filho e ela têm muita abertura e que ela, por ter descoberto que a vida financeira deles já não estava tão boa, ela resolveu esclarecê-lo, até para poupá-lo, né? Porque ele tem muitas coisas onde ele curte, onde ele gosta. Ela não quer que ele sofra com algumas perdas que provavelmente eles terão devido a toda essa devastação nas suas finanças, na administração das empresas, no seu patrimônio. Então ela quis esclarecer. O marido, percebendo isso, não gostou do assunto e aí tudo aconteceu. Segundo ela, depois que o marido percebeu que ela conversava sobre esse assunto com o filho, ele começou a brigar com ela. Eles começaram a alterar a voz e ela falou que ele começou a achincalhá-la, isto é, ele começou a humilhá-la, ridicularizá-la, invalidá-la, fazer com que ela se sentisse pequena. Disse para o filho que ela era louca, que ela estava mentindo, que nada disso estava acontecendo, que tudo era coisa da cabeça da mãe dele, que ele não acreditasse. E Ana Hickman ficou ainda mais irritada e disse para ele: pare de mentir para o nosso filho como você está mentindo para mim, como você já mentiu diversas vezes. E o menino saiu correndo para a piscina e ele seguiu o menino e começou a dizer esses impropérios da própria mãe do menino, né, da Ana Hickman. E ela foi ficando muito nervosa e novamente repetia: pare de mentir para o Alê, pare de mentir para ele como você está mentindo para mim já tem muito tempo. Gente, a coisa foi muito séria e pelo que a gente percebeu, né, a Ana Hickman estava realmente muito sofrida, muito nervosa, tinha momentos que ela parava, respirava várias vezes, tinha momentos que ela chorava, tinha momentos que ela buscava o ar, né, como quisesse sair desse sufoco todo. E tinha momentos que ela mesma nem acreditava em tudo isso que ela viveu. Realmente, características muito claras de um relacionamento abusivo e tóxico
com traços de narcisismo. Primeira coisa que a gente já percebe, né, gente, é ele tentando aí, inverter a situação. Ele mentiu, ele omitiu, ele escondeu coisas sobre as finanças, sobre o andamento das empresas, sobre os rombos financeiros. E o que ele disse para o filho? Que ela estava mentindo, que ela era louca, que ela era uma desequilibrada. Então veja, uma das características fundamentais de pessoas que têm transtorno de personalidade narcisista ou um traço, né, do narcisista é exatamente isso: distorcer a situação, distorcer o que está acontecendo, distorcer para poder confundir a pessoa do que está sendo dito, do que está sendo falado. No caso, ele estava querendo o quê? Confundir o filho dele, né? O Alê. Complicado. Ana Hickman fala nessa hora que Alexandre perdeu o controle quando ela o confrontou. Quando ela disse que ele estava mentindo. Pessoas que têm traços narcisistas ou os próprios narcisistas detestam ser confrontados. Eles saem de si, passam a ter o quê? Ataques de fúria, a gritar, a serem extremamente grosseiros. Olha a frase do Alexandre na íntegra. Tá vendo o que a sua mãe tá fazendo? Ela é louca, tá mentindo. Isso é forte, gente. Além de tudo, isso também é alienação parental, desqualificar o parceiro na frente da criança, do filho. Vamos ver mais um pouco. E aí Ana Hickman pergunta para Alexandre Corrêa: você vai me bater? E a feição dele mudou totalmente. E ele veio para cima de mim e eu me esquivei. E ela disse: se você vier para cima de mim, eu chamo a polícia. Ela falou isso 3 vezes. E disse que gritou e dizia: liguem para o 190, chama a polícia. E ele foi ficando cada vez mais nervoso, cada vez mais agressivo, cada vez, segundo ela, mais perigoso. Foi aí que ela sentiu muito medo. Gente, pessoas que convivem com pessoas narcisistas ou com traços de narcisismo têm muito medo. Por quê? Porque percebem no olhar dele, na postura, na forma que ele está agindo, que ali não vai ser uma coisa boa, que elas realmente estão em risco. Porque narcisistas são predadores e as vítimas são presas. E foi aí que ele ameaçou me dar uma cabeçada. E ele fez isso propositalmente. E eu escapei, porque eu fui muito rápida. E olha só, é hábito dele, quando ele está perdendo nas brigas, e nós já brigamos várias vezes, né? Ela diz isso, porque as brigas eram frequentes. Ele me agarrava com toda a força. Mas dessa vez eu consegui me desvencilhar. E ele ficou, né? Foi na hora que ele ficou tentando abrir a porta e ela fechando uma porta de vidro, de correr. E ele vendo que ele não ia conseguir, ele com toda a força empurra a porta, e é quando o braço da Ana Hickman é machucado, né? Fica realmente muito machucado. Tem uma luxação, mostram fotos, né? Na entrevista dessa luxação. E ela diz que senta e fica com o braço imobilizado. E nessa hora, ela liga para o 190, porque ela conseguiu fechar a porta. Ele vai tentar entrar pela janela. Ela consegue que o 190, o número da polícia, atenda. Ela fala com uma policial. E quando ele vê isso, ele se assusta. E aí ele vai embora. Eu não sei o que teria acontecido se eu não tivesse ligado para o 190. O Alexandre ficou muito, muito alterado. Pessoas narcisistas ou com traços de narcisismo, eles realmente perdem, né, o controle. Eles entram em um ataque de fúria terrível quando eles são confrontados, quando eles percebem que perderam o controle sobre a vítima, quando eles percebem que perderam o domínio da situação. E foi isso que aconteceu. Ela consegue se desvencilhar da cabeçada, ela consegue fechar a porta, ela consegue ter acesso ao celular para ligar para a polícia, e ele ficou extremamente fora de si. E aí, vendo que estava
acuado, né, que não ia ter chance, mas ele foge. Para quê? Para não ser pego em flagrante, né? Narcisistas não querem que a sua imagem seja abalada de forma alguma. É quando ele diz: meu Deus, o que você está fazendo? Quando ele percebe que ela realmente ligou para a polícia. E aí ela diz: eu acho que ele nunca imaginou que eu tivesse essa coragem. E aí a Carolina Ferraz faz outra pergunta muito certeira. Você acha que a sua relação era tóxica há muito tempo? E Ana Hickman diz: sim, há bastante tempo. E eu tentei me desvencilhar dessa relação algumas vezes, mas aí de novo ela busca o ar e fala: as pessoas que estão ao teu redor, elas são convencidas a dizer que você está errada, que você é que está desequilibrada. Elas dizem: não, ele está só te protegendo. Nossa, eu ouvia muito isso, ela diz. Então vamos lá, gente. Veja, são 25 anos de casamento. São 25 anos convivendo juntos, tá certo? É claro que em todo esse tempo ela percebeu o temperamento dele, ela percebeu as grosserias dele, ela percebeu o jeito dele. E ela disse: eu já estava tentando me desvencilhar, sair dessa relação, mas eu não tinha apoio das pessoas, porque para elas, para essas pessoas, o Alexandre era um homem maravilhoso, né? Que queria me proteger. Gente, até a própria mãe da Ana Hickman, né? Que ela vai contar mais na frente, que também foi vítima de relacionamento abusivo com o pai, que era um agressor, palavras dela, não tinha a menor ideia de quem era, de fato, o Alexandre Corrêa entre quatro paredes. A gente vê muito isso aqui no meu consultório. Pessoas que são vítimas de relacionamentos abusivos, elas têm vergonha de falar sobre isso, então muitas vezes elas escondem sim da mãe, do pai, das irmãs, da própria família e às vezes até de amigas íntimas, né? E depois de um tempo que outras pessoas começam a perceber, ela até tenta fazer um movimento para sair dessa relação, mas várias pessoas, inclusive da sua própria família ou amigos, né, no caso dela, funcionários, equipe, não permitiam que ela fizesse isso, dizendo que era o jeito dele, que ele estava querendo protegê-la, que ele a amava e que ela não podia fazer isso com o pai do filho dela. E com isso, né, gente, claro, ela voltava atrás. Quantas vezes você também tentou sair do narcisista e as tuas amigas ou pessoas próximas ou a própria família sua ou a dele disseram que você estava errada e faziam com que você acreditasse que a errada era você? Foi isso que a Ana Hickman passou. E aí ela continua: o Alexandre sempre teve um temperamento muito difícil. Ele era muito explosivo, agressivo, não só comigo, mas com as pessoas ao redor, né? Com funcionários, com amigos, enfim. Nunca tinha sido físico comigo, quer dizer, nunca tinha sido uma agressão física com ela. Mas a agressividade ao falar comigo, nossa! E para quem estava ao redor, muito, né? Então, assim, ela diz que não tinha tido agressões físicas anteriormente. Não se sabe se isso de fato é verdade, né? Só quem pode dizer é ela. Segundo uma psicóloga que deu uma entrevista para o programa Investigação Criminal, ela disse que uma delegada falou para ela que uma mulher só vai à delegacia, só presta uma queixa, só abre um BO contra o marido, né, por lesão corporal ou violência doméstica, quando já está na 8ª agressão. Então, essa é uma informação que realmente a gente não sabe. Agora, palavras da própria Ana Hickman: ele sempre, né, teve esse jeito grosseiro, explosivo e me invalidava o tempo inteiro. E de novo, né, gente? Segundo ela, me fazia me sentir. Sobre as dívidas milionárias, né? A mídia está explorando muito isso e diz que realmente são muitos milhões.
E se a gente parar para pensar, né, ela teve uma conversa com o próprio filho sobre isso. Então, realmente, o patrimônio da Ana Hickman é milionário. Se ela teve uma conversa com o filho que ele iria perder ou que ele precisava se adaptar a uma outra situação, que eles iam mudar de vida, é porque o rombo é enorme. E então ela fala: ele cuidava do administrativo e financeiro das empresas e sempre dizia que estava tudo bem. As pessoas diziam que ele estava estressado, preocupado por conta do trabalho. E aí eu passei a perguntar, mas ele não falava. A gente nunca teve problema antes quanto a essas questões financeiras. Começamos do zero e eu tinha orgulho de falar isso. E as pessoas perguntavam: por que você atura tanta truculência? E eu respondia: eu me acostumei, porque era o jeito dele. Até que percebi que não tinha mais amor ali, que era um grande negócio. E as pessoas diziam que ele era o cara que me amava e fazia isso para nos proteger. Gente, veja bem, ele cuida dos negócios dela e os negócios estão indo à bancarrota. Então ela começa a descobrir desvios de dinheiro, assinatura falsa, prejuízos enormes. E ela começou a procurar, a mexer, a vasculhar, né, nos armários das empresas, no computador, e descobriu que a quantia que entrava em dinheiro era uma coisa absurda. Então, para onde que estava indo todo esse dinheiro e como é que eles estavam tão endividados? E aí ela diz, né, gente, não era vergonha nenhuma, dava para resolver isso vendendo um imóvel. Por que ele não me contou? Por que ele não fez dessa forma? E aí a coisa toma uma proporção enorme. Pessoas com características narcisistas, né, ou se a pessoa for realmente narcisista, o que eles fazem? Eles podem sim, gente, vir a cometer desvio, roubos, né, mentir absurdamente. Narcisistas são mentirosos compulsivos. E a gente sabe que narcisistas, né, em grau grave dentro do espectro narcisista, onde temos o leve, traços leves, traços moderados, traços graves. O narcisista com traços graves já tem um pezinho na psicopatia, né? E ele pode cometer o quê? Atitudes de fato como estas: desvio de dinheiro, roubo e por aí vai. Olha só essa parte aqui que é muito importante, tá? Muito importante. Eu dizia categórica, o único que eu confio 100% é ele. A única pessoa que eu realmente confio é o Alexandre Corrêa, dizia Ana Hickman. E aí, quando eu me aproximava, né, quando ela ia querer saber o que estava acontecendo, ele invertia o jogo. O que ele fazia? Por que você não está se cuidando? Você está gorda. Ninguém vai querer Ana Hickman velha. Então, olha só que estratégia para fazer com que o foco saísse do financeiro e fosse para ela, né? Onde ele acertava ali na autoestima dela, na insegurança dela. E aí ela continua: ele controlava a minha agenda para qualquer coisa, para academia, médico. Inclusive, ele estava me perseguindo, me azucrinando para fazer cirurgia plástica, procedimentos plásticos, que eu tinha que fazer isso depois que ela teve o filho. Veja, o filho está com 9 anos aproximadamente. Então, há quanto tempo, né? Quase uma década que ele já vem invalidando a Ana Hickman dessa forma, forçando ela para uma cirurgia. Para quê? Gente, a mulher é magra, esbelta, alta, linda, maravilhosa, cirurgia plástica. E ela respondia: eu estou me sentindo muito bem comigo mesma, eu me sinto bem quando eu me vejo no espelho. Aí ele novamente dizia: não, você tá gorda, você tá velha, vai se cuidar. E claro, né, com todos esses adjetivos depreciativos, ela saía do foco do financeiro, ficava extremamente magoada e ele conseguia o seu intento, desviar a sua atenção. Gente, isso também se chama gaslighting, que é uma das estratégias de uma pessoa narcisista, isto é, ele faz com que a pessoa tenha uma percepção distorcida de uma situação
ou de si mesma, achando que ela está realmente precisando de uma cirurgia quando ela não está. Ou que ela vai desacreditar de si mesma, achando até que ela não está conseguindo se ver, se perceber e se enxergar. Como ele dizia, você não se enxerga? Você não está vendo? E essa, gente, é uma das ferramentas, né, as técnicas de manipulação mais cruéis que existem. Até que ela fala, no dia 1º de janeiro de 2023, eu disse, chega, eu não sou um objeto. Vejam como ela estava se sentindo. Narcisistas fazem as suas vítimas se sentirem o quê? Um objeto, marionetes. Eles despersonalizam a pessoa. Eles fazem você se sentir uma coisa. Quando você se sente uma coisa, fica muito mais fácil para ele te dominar, te controlar, te subjugar. Marido e mulher aqui não existe mais, ela disse. Tirei ele do meu quarto e tirei a aliança. Gente, para ela fazer isso, ela realmente estava insuportável. Então veja, ela naturalizou por anos e anos o abuso. E aí você pensa, mas como uma mulher linda, maravilhosa, rica, celebridade, poderosa? Vocês vão saber quando ela começar a falar da infância infeliz que ela teve, da família disfuncional que ela teve, de um pai que era um agressor da própria mãe e da mãe que se submetia a esses desmandos do pai, com traições, brigas, agressões. Ela cansou, já muito jovem, de levar a mãe ao hospital. Então observe, sob a luz da psicologia, uma criança ou uma adolescente que começa a ver, né, que passa a ver por várias e várias vezes a sua mãe apanhando do seu próprio pai, ela passa a achar que grosserias são suportáveis, né? Como ela disse, eu determinei que eu nunca ia apanhar de um homem. Bom, agressão física ela não aceitou, mas as agressões verbais, mas a agressão psicológica, a agressão emocional, a agressão mental, a agressão patrimonial. Então veja, quando não vem de um jeito, vem de outro. Mas a história de vida dela levou com que ela tivesse nesse momento atual vítima de uma pessoa extremamente abusiva com características narcisistas. Outra coisa seríssima que impacta na saúde mental, o filho dela presenciando brigas cada vez mais frequentes. Então, além de minar a saúde mental da Ana Hickman, ele estava minando a saúde mental de um filho, uma criança de 10 anos de idade. 9, 10 anos, ninguém merece. Só corrigindo, tá, gente? A idade realmente do Alezinho, como ele é chamado, é 9 anos. Gente, o interessante também é a gente perceber o quanto que esse momento está sendo difícil para Ana Hickman. Claro, enquanto várias pessoas ficavam pressionando, ela não vai falar, ela não vai abrir o jogo. Gente, não é fácil você abrir o jogo sendo uma celebridade, né? A pessoa sendo uma pessoa comum não abre o jogo. Imagina uma celebridade onde o Brasil inteiro vai estar sabendo, vai estar olhando, vai estar julgando, como tem muita gente julgando. Tem muita gente a favor da Ana Hickman, mas tem muita gente a favor do Alexandre Corrêa, né? Aquela história, nossa, olha o que ela fez com o marido, olha o que ela fez com o pai do filho dela. Isso é um absurdo, quer dizer, a vítima aqui é ela, tá certo? E o medo de se expor, a vergonha, como ela repete várias vezes, ela sente. Quem nunca, né, se sentiu envergonhada, constrangida? E quem vai ousar compartilhar com as pessoas o que vive entre quatro paredes, né? E como ela falou, não era esse o casamento que eu sonhava, não era essa a relação dos meus sonhos, não é? Não era esse o pai que eu queria para o meu filho. E aí ela abre o verbo e diz, ele é um canalha, um agressor, e eu não quero mais ser mulher de malandro. O interessante também é a gente perceber nas expressões da Ana Hickman, né? Tem momentos que ela está com muita raiva, tem momentos que ela está muito triste, tem momentos que ela chora muito. E de novo eu repito, esse momento não é nada fácil para ela. Ela tem que ter muita coragem e por isso ela precisou desse tempo, né? Aconteceu dia 11 de novembro.
E aí, ontem, dia 26 de novembro, ela dá essa entrevista para o Domingo Espetacular, exatamente 2 semanas depois, 14, 15 dias depois, né, gente? Então é aquela coisa, a gente precisa respeitar o momento da pessoa. Eu acho que ela está sendo forte até demais, é por isso que na entrevista ela fica oscilando. Olha as emoções oscilando, né? Raiva, tristeza, choro, vulnerabilidade, força, né? Quando ela diz, eu vou recomeçar, eu não sei por onde ainda, mas eu vou recomeçar. Mas quando ela diz, gente, ele me invalidava, ele me chamava de caveira, ele me chamava de gorda, ele dizia que eu estava velha, e aí ela faz um semblante triste, pesado. Vítimas de narcisistas tendem a ter exatamente essas oscilações emocionais. E é claro, ela está fazendo um relato da história. Não tem como não entrar no emocional. E aí, mais uma vez, ela repete. Existe uma grande investigação correndo nesse exato momento. Uma investigação de fraude, desvio, falsidade ideológica. Aquelas assinaturas que eu peguei nos documentos certamente não são minhas. Precisamos esperar para saber o tamanho de tudo isso, né? E aí a Carolina Ferraz pergunta, você tem ideia de quanto que é esse prejuízo todo? Ela fala, não, eu achava que era um valor, é outro. Ainda falarei de muitas coisas, mas no momento oportuno, quando a justiça aprovar que eu fale, né? Quando a justiça realmente permitir que ela fale, porque, óbvio, tudo corre em segredo de justiça. Mas aí ela disse, porém, além disso, né, apesar disso, dessas descobertas, as pessoas diziam, olha o seu filho, olha a sua carreira, não briga com ele está estressado, você tem que ser mais tolerante. Só que não. Agora eu quero que você fique muito atento a isso aqui que eu vou falar. Olha só, narcisistas, eles têm muita preocupação com a própria imagem, né? Porque para o narcisista o mais importante para ele é o quê? O aplauso, né? É o palco, é ele ser realmente reverenciado, é ele ser elogiado, admirado, é ele ser visto como grandioso. Agora, um cara que faz com que a empresa tenha prejuízos, como que ele ia ser visto? Como as pessoas iam falar dele? Então, para ele poder manter a imagem de magnânimo, grandioso, competente, de que ele era o cara, claro, né? Ela diz, quando saiu a primeira nota da imprensa sobre as dívidas, ele tentou esconder de todas as formas. 4 meses aproximadamente, e o endividamento já estava rolando há muito tempo. Quer dizer, narcisistas se preocupam com o quê? Com a imagem. Eles não querem que a imagem que eles criaram, o personagem que eles criaram deles mesmos, seja desmascarada, seja uma imagem jogada no chão, seja uma imagem percebida como de fato falsa, fake. E ela disse que ele se preocupava muito, muito, muito com isso. Vejam a reação dele quando viu que ela ligou para a polícia naquele fatídico sábado. Meu Deus, o que você está fazendo? E assim ele ia, durante muito tempo, mentindo, escondendo, omitia, cada vez mais e tentava fugir de mim. Mas não era só dívida de banco. Muitos outros problemas de outra natureza que eu fiquei com medo. Gente, olha isso. O que ela está falando é o seguinte, que ele era grosseiro, desrespeitoso, me invalidava, isso eu já estava acostumada. Agora, que ele era capaz de fazer isso que ele fez e que eu descobri? Não, isso eu nunca imaginei. Afinal de contas, palavras dela, ele era a pessoa que eu mais confiava na vida. Gente, isso aí é claramente, caiu a máscara, a casa caiu. Aquele personagem, né, de pessoa que protegia ela, que brigava por ela, que fazia toda a administração das finanças, todo o administrativo da empresa, estava levando as empresas, o patrimônio à bancarrota, inclusive com desvio de dinheiro. Para quê? Para que ele se dê bem, para que ele fique bem financeiramente, e ela não. Quer dizer, não pensou nela, não pensou no filho. E segundo ela, gente, eu trabalhava todos os dias, cansei de não tirar férias, né? Gente, eu virava Natal, Ano Novo, final de semana, feriado,
Todos os dias eu trabalhava. E, inclusive, na crise financeira, ela diz... Eu dizia, eu tô aqui para trabalhar, eu tô aqui para ajudar, nós somos uma equipe. E dizia para o marido, me conta o que está acontecendo, eu quero tomar parte disso para poder fazer alguma coisa. Mas ele mentia, omitia e repetia, está tudo bem, só que não. E aí, gente, vem essa parte aqui que é muito triste, né? Ela diz, eu achei que eu tinha chegado em determinado momento da minha história de vida que eu podia descansar, que eu podia usufruir, que eu podia diminuir o ritmo. E quando eu percebo, eu não posso. Uma pessoa que começou com 16 anos a trabalhar, que deu tudo de si, que chegou ao ápice, fama, dinheiro, se tornou uma celebridade, trabalhando sem parar, descobrir que todo o seu patrimônio está em jogo, ou pelo menos uma grande parte, ninguém merece, né? Então, assim, infelizmente, vítimas de pessoas narcisistas se deparam com uma pessoa, né, depois de um tempo que elas não acreditavam que existia, que é a verdadeira pessoa, que é a verdadeira identidade, porque aquele personagem, né, era só um personagem, era uma criação do próprio Alexandre Corrêa. Quando ele deixa a máscara cair, ela descobre que tem muita coisa. E ela está analisando, ela está investigando, outras pessoas estão investigando, vai ser descoberto mais coisa, né, gente? E aí é esperar essas informações chegarem para a gente poder, mais uma vez, fazer comprovações do que a gente já desconfiava desde o primeiro vídeo. E quem não assistiu esses primeiros vídeos, eu fiz 2 vídeos que vão estar aqui nos cards, assiste, vale a pena, tá certo? E agora chegou a parte onde a Ana Hickman fala de quem? Do pai, né? Meu pai... as pessoas questionavam, ele nunca apareceu do meu lado. E por quê? Porque ele era um agressor. Meu pai batia na minha mãe, nós sofríamos de violência doméstica, tortura psicológica. E aí ela conta, né, que presenciou isso por anos, e até que um dia ela chega em casa da escola, a mãe está apanhando do pai, ela apenas com 12 anos de idade, olha que cena terrível, e ela voa em cima do pai, vai para cima dele. E ele, vendo aquilo, joga ela, né? Lança ela, que cai, se machuca. Diz que a mão dela ficou, né, num estado lastimável. E quando o pai viu que aquilo tinha acontecido, nossa, disse, meu Deus, o que eu fiz? E segundo ela, muito parecida com a reação do Alexandre Corrêa, né? Veja, você percebe aí que Ana Hickman teve 2 momentos muito estressores na vida dela. Um trauma, aos 12 anos de idade, onde ela vê o pai espancando a mãe, e um evento estressor que realmente mexe com esse trauma como um gatilho, né? E aí ela revive o trauma, a dor do trauma, e ela busca fugir daquilo, como ela fez no passado. Segundo ela, depois que ela começou a presenciar tudo isso, ela pega os irmãos menores, pequenininhos, tinha uma criança de 1 ano e meio, faz a mochilinha deles e vai embora para casa da avó. Então ela sai da situação. É aí que ela confronta a mãe, que segundo ela era uma mãe maravilhosa, guerreira, sensacional, que ela admira muito. Daqui a pouco eu digo por que ela admira tanto a mãe, né? Ela confronta a mãe e diz, você tem que dar o basta nisso, porque eu e meus irmãos não vamos mais ficar aqui. Então, gente, olha que gatilho. Quando o Alexandre Corrêa faz tudo que fez no sábado, dia 11, ela revive toda a história traumática que ela tinha com o pai. E olha que interessante, que a gente também sempre fala nos vídeos, que infelizmente crianças, né, ou adolescentes vítimas de famílias disfuncionais, de pais disfuncionais, né? Essas crianças, infelizmente, o que acontece com elas? Elas passam a buscar em outras pessoas, em parceiros futuros, esse amor do pai que ela não teve, tá certo? Fica uma carência afetiva, um buraco afetivo. E ela, enquanto criança, tá certo? Não recebeu esse amor idealizado, esse amor sonhado. Ela cresce, carrega dentro de si a sua criança ferida, a sua criança interior e busca
um parceiro que tem as mesmas características do pai, onde ela quer dar um final feliz a essa história, só que isso não acontece. Ela quer mudar o parceiro, ela quer salvar o parceiro, ela quer fazer com que o parceiro dê esse amor que ela não recebeu do pai, né? Na verdade, o parceiro é uma projeção desse pai, e ela passa uma vida em sofrimento. Por isso a importância da terapia, para você resgatar a sua história, para você saber o que aconteceu lá atrás, para você olhar para isso, ressignificar e de fato cortar, né, essa necessidade de se relacionar com um agressor. O cactus representa isso, a dor. Veja o que eu falei do buraco emocional. Por quê? Porque o coração dessa mulher passa a vibrar na dor, tá certo? O cactus, representante da dor, da sofrência, tira esse coração que vibra na dor. Então o que a terapia faz? Faz com que o seu coração volte para você, que você realmente possa passar a ter amor próprio, autoestima, tá certo? De você se conectar realmente com a sua essência, de você se reconectar com você mesmo, com as suas próprias necessidades. Infelizmente isso não foi feito na vida da Ana Hickman, né? Senão ela teria cortado essa relação há mais tempo, tá certo? Eu não sei se ela fazia terapia, enfim, né? Não tenho essa informação, mas se ela tivesse feito um processo que de fato fosse profundo, né, um processo em que ela tivesse essas informações, essa tomada de consciência, esse momento de elaborar, de ressignificar, provavelmente ela já teria saído dessa relação há mais tempo, apesar de muita coisa estar em jogo, né, gente? Muita coisa em jogo. Carreira, negócios, empresas, fama, imagem, filho. E veja, uma mulher que fala para mulheres desde 2005, num programa em que ela realmente foca nisso, é muito complicado. No programa da Ana Hickman, Hoje em Dia, né, como eu já falei, desde 2005, ela tem esse papel de falar para as mulheres, de apoiar as mulheres, de fazer com que as mulheres se libertem de relacionamentos disfuncionais. Mas para ela era muito difícil. Olha, eu falo para vocês, mas eu vivo isso no meu dia a dia. Complicado, né? Aliás, por falar nisso, uma análise dos vídeos, né, onde ela publicava vídeos entre conversas, né, com ele, ali se revela muita coisa. A postura dele grosseira, assim, é claro, como já foi dito, né? É claro que eles tinham que mostrar ali aquela conversa, né? Aquelas cenas, mas, gente, dizer que é só trollagem, tá? Como ele vem afirmando, Alexandre Correia, é muito ingênuo da parte das pessoas acreditarem que é só trollagem. Ali ele estava mostrando ele mesmo. Tinha trollagem? Tinha. Mas precisava ser daquele jeito? Chamando ela de caveira, chamando ela de gorda, apontando o dedo para ela, dizendo, agora, olha, eu vou dizer só uma vez para você, né? Aí quando ela vê que ele vem para cima, numa reforma de jardim, que ela confronta e diz, olha, a gente vê a cara dela bem séria, como assim, o que você quer dizer? Deixa eu falar uma coisa. Ela confronta ele, baixa o tom da voz, recua um pouco, né? Característica dos abusadores, eles vão para cima, mas se você também vai forte, ela é uma mulher muito forte, ela tá fragilizada, ela tá vulnerável, mas ela é muito forte, então ele recua, porque ele sabe, né, ali tem a câmera, a cena, né, vai pro canal, então ele recua um pouco, mas ali ele já mostra, assim como em outras cenas, grosseria, né, quando ela vai pegar o cachorrinho na rua, né, que ele diz, você tem um miolo a menos, quer dizer, extremamente grosseiro. Assistam aos vídeos, vocês vão ver o que a gente está falando. E aí, gente, eu vou dizer uma coisa que já foi dita mais para trás um pouquinho, mas é muito importante para eu poder desenvolver, tá? Ela diz o seguinte, eu jurei que nenhum homem faria isso comigo, mas eu permiti que ele me abusasse de outra forma, né? Então, veja, segundo ela evitou lá atrás, por muitos anos, a agressão física, mas as demais agressões ela não conseguiu. Por isso, a importância de uma terapia com um especialista para tratar desses traumas, dessas feridas, e ela ressignificar a própria história.
E ela continua: eu era a mais velha dos meus 4 irmãos. Meu pai era cruel e ruim, porque por qualquer coisa espancava minha mãe e quebrava coisas dentro de casa. Minha mãe descobriu muitas traições, muitas, e ele torturava a gente psicologicamente dentro de casa. Observe isso. Meu pai torturava a gente psicologicamente dentro de casa. O que o marido atual, Alexandre Corrêa, fazia durante décadas, 2 décadas e meia, a torturava psicologicamente. Inclusive, como foi que ele conseguiu assumir a parte administrativa e financeira das empresas? Se vitimizando, usando também aí uma estratégia de manipulação, tá certo? Além de manipulá-la, fazendo abuso psicológico, ele manipulou a Ana Hickman se fazendo de vítima. Todo mundo diz que eu não sou nada, não sou ninguém, eu só sou o marido da Ana Hickman. Então ela, querendo apoiá-lo, palavras dela, ela passa essa incumbência para ele, que obviamente se torna poderoso, importante, magnânimo, grandioso, tudo que um narcisista adora. Para quê? Para depois, com requinte de crueldade, invalidá-la e ir fazendo pequenos descartes até o descarte final. Nesse caso, foi ela quem rompeu a relação. Mas os descartes, gente, já vinham sendo feitos. Cada vez que ele desvalorizava, cada vez que ela tinha motivos para tirar a aliança, olha só, narcisistas mudam o jogo, eles fazem com que você termine, eles fazem com que você, muitas vezes, saia da relação para ele se vitimizar. E lembrando aqui, que no caso, certamente vai aparecer aí, a gente não quero nem afirmar, mas digamos, provavelmente, vamos dizer assim, tenha muita grana guardada aí para um descarte, gente? Provável, a partir dos pequenos descartes, através das invalidações que ele vinha fazendo. E aí, ela volta a falar da mãe. Minha mãe é um grande exemplo para mim de coragem. Minha mãe, apesar de tanta coisa que passou, voltou a estudar, fez supletivo, hoje tem mestrado, doutorado, é coordenadora de curso numa universidade, é uma mulher incrível. Gente, olha só o exemplo que essa mãe da Ana Hickman está dando para todas as mulheres vítimas de abuso, o que ela está dizendo? Uma coisa importante que eu digo sempre nos vídeos e em terapia: você quer sair de uma relação abusiva? Busque ter fonte de renda, invista em você, vai estudar, melhore o seu currículo, melhore a sua empregabilidade, que é a condição de estar empregável, de ser uma pessoa atraente para o mercado de trabalho, ou uma empreendedora. Vá cuidar de si, coloque seu próprio negócio se você tiver competências para isso, ou estude. Valorize o seu passe para ser absorvida pelo mercado de trabalho. Só dessa forma, com independência financeira, as mulheres realmente conseguem sair de relacionamentos abusivos. Porque um dos pontos que homens abusadores têm de muito forte é o quê? É a questão financeira. Então, eles controlam a mulher para que ela seja extremamente vulnerável na questão financeira, Muitas mulheres ainda dependem dos homens, tá certo? Algumas não, Algumas são chefes de família, mas algumas dependem. Era o caso da mãe da Ana Hickman. E o que ela fez? Ela se separa dele e se reinventa, tendo todo um sucesso e sendo uma mulher bem-sucedida. Ela reinventou a própria vida, coisa que você pode fazer se você estiver vivenciando uma situação similar de dependência financeira. Enquanto você for dependente financeiro de um homem, ou os homens forem dependentes financeiros de mulheres abusivas, porque narcisistas são homens ou mulheres, é importante a gente falar aqui, você dificilmente vai conseguir sair dessa relação. Vai ser mais trabalhoso, vai ser mais penoso, vai ser mais difícil. Então, pensa sobre isso, reinvente-se. Inclusive, como eu já disse aqui, a mãe da Ana Hickman teve uma conversa com ela no sábado e ela disse: mãe, eu não quero repetir a sua história, porque a mãe da Ana Hickman achava o Alexandre Corrêa um homem perfeito. Só que não. E aí ela continua: Alexandre fazia muita chacota quanto a questões físicas, de beleza, isso era normal, Ele me machucava. Isso não é brincadeira, não é elogio. O cara que fala que te ama, te chamar de gorda, quantas vezes, gente? Ele diz assim: eu te amo.
mas ele fala do seu cabelo, ele fala da sua roupa, ele fala do seu corpo, ele fala da sua inteligência, quer dizer, menospreza, minimiza, apequena a vítima. E ela continua. E falava isso também para outras mulheres, diminuía as mulheres, chamava as mulheres de gorda. Isso foi me consumindo, mas as pessoas me faziam, de novo, né, acreditar que eu é que estava errada. E aí ela fala de uma crença, e eu escuto muito isso aqui no meu consultório virtual. Família para mim sempre foi a coisa mais importante da vida, mas quando eu percebi que as coisas estavam erradas e a gente estava em perigo, eu não hesitei em pedir ajuda. E se você se reportar com a história de vida dela, quando ela era criança, ela fez a mesma coisa. Ela viu que se a mãe estava em risco, ela e os irmãos também, daquele pai opressor. E aí ela fez o quê? Foi pedir ajuda. Saiu de casa, fez a mochilinha dos irmãos e foi para a casa da avó. Pediu ajuda. No momento atual, liga para a polícia, faz um BO, vai pedir ajuda. Por quê? Porque ela ficou morrendo de medo, viu que a vida dela ali estava em risco, ela estava confrontando e viu nos olhos daquele homem um ataque de fúria terrível. E só Deus sabe, né, gente? Como ela disse, o 190 não tivesse atendido, se a polícia não tivesse chegado, o que teria acontecido? Agora, olha essa parte. Muitos, depois da ligação, tentaram me impedir de não ir à delegacia. Hoje eu entendo porque eu senti na pele o que muitas mulheres passaram ou vão passar. Entendo porque muitas mulheres prestam queixa e voltam atrás. Não é só por medo do agressor, é porque as pessoas te fazem fazer isso. Pensa no seu filho, o que as pessoas vão falar? Você vai fazer isso com seu marido? Você acabou com a vida dele. Ela disse que ouviu isso de várias pessoas. E aí ela diz, né? A gente não precisa ser mulher de malandro. Ele me afastou de tudo e de todos. Ele colocava medo nas pessoas, me colocou dentro de uma redoma. E ele podia fazer tudo o que ele queria. Eu não vi ele se compadecer quando eu estava doente. Eu nunca reclamei disso. Já fui trabalhar várias vezes com 40 graus de febre. Por isso eu digo sempre, não dê ouvidos às pessoas que não entendem o que você está sentindo, como você está sentindo. Escute aquelas pessoas que te amam e que realmente se compadecem do seu estado, que percebem que você não está feliz. Gente, se a vítima não está feliz, se a pessoa não está feliz no relacionamento, não importa o que o outro acha que o parceiro é, ela está infeliz. Por que ela vai continuar? E detalhe, infelizmente amigos, amigas, família não acreditam. Busque um profissional competente, especialista. Ele vai entender você, porque ele sabe exatamente o que você está passando. Por tudo que ele já estudou, por tudo que ele tem na prática de atendimentos. Então, não se deixe isolar, não fique sozinha e não se deixe levar por essas pessoas que não entendem de forma alguma o que você está vivendo e sentindo na pele. A dor é da vítima, e a dor da vítima, gente, é insuportável. E olha só outro detalhe aqui. Quando a Ana Hickman dizia, ele me invalidava, ele me xingava, ele me depreciava e ele ria disso. Ele achava graça nisso, ele sentia prazer com isso. Gente, isso é cruel. Isso não é só característica de narcisista, já é característica de pessoas antissociais. O psicopata tem prazer em subjugar o outro. O psicopata tem prazer em fazer com que o outro se sinta nada. Ou, como ela mesma diz, né? Eu não posso falar a palavra aqui, que o YouTube corta, se sentir isso aqui. E aí ela continua. Durante esses últimos meses eu falei pro Alexandre, graças a Deus que eu tenho a parte emocional muito forte. E quando olho no espelho, eu gosto do que vejo, porque se fosse por você, anorexia, bulimia, depressão, fichinha, não ia ter psicólogo ou psiquiatra para curar. Olha até que ponto, e ela disse que disse isso para ele várias e várias vezes. Quantas vítimas de pessoas narcisistas, né, gente, são invalidadas e de fato adoecem emocional e fisicamente. Pessoas com fibromialgia, síndrome do pânico, ansiedade, depressão e tudo isso aqui que ela falou, né? Então, passa por transtornos mentais pesados por conta de um agressor, de um ser disfuncional
de um ser abusivo. Observe isso aqui que eu achei muito interessante, é como se tivesse sido um ato falho, né? Na psicologia a gente fala isso, ato falho, né? Na psicanálise a gente fala isso. Ela diz: Deus me deu coragem para pedir ajuda, para não apanhar mais, para não ser agredida mais. Gente, olha só, lá atrás na entrevista ela fala que nunca foi agredida, né? Fisicamente, mas aqui ela repete 2 vezes. Para não apanhar mais, para não ser agredida. Para cortar esse ciclo vicioso de uma vez por todas. Bom, se ela foi agredida fisicamente outras vezes, a gente nunca vai saber a não ser que ela fale. Ou que outras pessoas que testemunharam falem, né? Agora, ela assume as demais agressões, né? Os demais abusos. Psicológico, mental, emocional, patrimonial. E esse último abuso físico, no dia 11 de novembro. Então já vamos começar aqui, gente, a concluir o vídeo, né? Porque já tá bem longo, diferente dos vídeos que eu faço, mas toda vez que é uma análise precisa realmente ter mais tempo, porque senão a gente não consegue fazer uma análise da forma que deve ser feita, né? Ela diz aqui: dá vergonha, muita vergonha, ficava muito constrangida, fui ao hospital escoltada, né, por policiais, estava morrendo de vergonha. Fiquei com vergonha também quando o médico perguntou o que aconteceu. E eu não menti, ela diz, eu não menti. Eu disse exatamente o que aconteceu. Né? Porque tem vídeos aí falando que ela mentiu, disse que caiu. Bom, o que a gente sabe também é que tem vídeos aí do passado onde ela se mostra, né, com algumas lesões e ela sempre diz que caiu da escada, escorregou, bateu não sei o quê, papapá na porta. Né? E os seguidores estão trazendo esses vídeos, é por aí que as pessoas ficam aí pensando, né? Ana Hickman já foi agredida outras vezes, né? Ficam duvidando do que ela fala hoje. Enfim, diz que não pediu a medida protetiva, se arrepende, né? Deveria ter pedido, mas ela diz que os grandes incentivadores para ela ter ido à delegacia em Itu prestar queixa de lesão corporal e violência doméstica foram seu advogado, que disseram, se você começar você vai ter que ir até o final, e a delegada, né, que a incentivou bastante e a elogiou pela sua coragem. Então, gente, muitas vezes as mulheres não têm coragem de denunciar os seus agressores e passam a ser cada vez mais violentadas, agredidas, invalidadas, desvalorizadas. O recado que a Ana Hickman está dando é: tenha coragem, mude a sua vida, denuncie. Você não merece viver isso. Eu consegui, você também pode conseguir. A minha mãe conseguiu, palavras da Ana Hickman, você também pode conseguir. Então, esse é um recado muito forte, né? Não se permita mais ser abusada. Chega de dor, chega de sofrimento. Existe vida pós-abuso. E você pode fazer a grande virada da sua vida. Se inspirar, né, em histórias como essa. Sabe por quê, gente? A cada minuto, uma mulher é estuprada. E a cada 4 dias existe um feminicídio no Brasil. Isso são números alarmantes. Pensa sobre isso, não deixe que você continue correndo esse risco, não se permita sofrer tanto. Você pode de fato mudar a sua vida. E agora, finalizando, né, Ana Hickman diz que realmente pediu o divórcio, confirma a separação do marido, entrou com pedido de divórcio na quarta-feira passada pela Lei Maria da Penha para agilizar, né? Pela Lei Maria da Penha você não precisa tentar uma reconciliação como no divórcio convencional. Tudo é mais rápido. E aí ela diz: eu ajudo as mulheres no hoje em dia, todo dia, e eu precisava fazer isso por mim, por elas. Essa lei serve para todas as mulheres, né? Ela diz: agressão física, verbal, patrimonial, financeira, psicológica, sexual. A gente tem que ter coragem. Tenham coragem. Não se deixem abusar. Eu sei que não posso mais voltar atrás. Repete: não sou mulher de malandro. E também diz Ana Hickman: uma das maiores preocupações dela é o filho. Eu não vou falar para o meu filho, né, do pai, sobre o que eu penso do pai, sobre o que eu percebo do pai, porque eu quero que ele tire as próprias conclusões quando crescer e não tenha as mesmas feridas que eu tenho, que eu carrego. Bom, infelizmente disso aí eu discordo um pouco. Por quê? Porque o filho continua correndo risco. Então, se ela como mãe,
né, não fala para o filho da personalidade do pai, tudo bem, ele é muito novo, né, tem 9 anos de idade, mas já tem que ir dizendo coisas, sabe, gente? Por quê? Por que, Adriana, que já tem que ir dizendo coisas, dando sinais, mostrando, falando realmente da personalidade do pai? Porque se você, como mãe, não faz isso, né, ou você como pai não faz isso, se você for homem e for a vítima, né, desse abuso, a outra pessoa que é disfuncional vai fazer. Então, certamente, o marido dela vai falar mal dela pro filho, como fez, né, chamando de louca, dizendo que ela é mentirosa, estava desequilibrada, surtada, que não era nada disso, que ele, como pai, ia explicar, vem cá, meu filho, eu vou conversar. Olha só, ele fez na frente dela. Imagina o que ele faz ou fará por trás. Então, ela tem que sinalizar, sim, que o pai tem uma disfuncionalidade, que o pai mente, que o pai omite, que infelizmente aconteceu isso nas empresas, numa linguagem acessível. Então você que está me ouvindo, você precisa sinalizar sim, porque senão o agressor, né, no caso o abusador, vai sair como herói e você é que vai ser a vilã. Eu atendo pessoas no meu consultório, vítimas, né, de relacionamentos abusivos, e infelizmente isso acontece demais. O pai fica como grande herói, né? Culpa a mãe da separação, culpa a mãe do rompimento, culpa a mãe dele não estar na família, convivendo com todos, né, inclusive com os filhos, e a mãe é que sai como uma grande vilã e os filhos se voltam contra a mãe. Casos e casos que eu atendo contam essa história, portanto fique atenta. E aí ela finaliza a entrevista dizendo: eu tô feliz agora que eu consegui falar, né? Ela respira, porque eu precisava falar, me cercar de segurança para poder falar, emocional, jurídica e física. Agora eu consigo falar. E ela buscou apoio no trabalho, nas pessoas, e disse que quando ela foi trabalhar no outro dia, perguntaram: você tem certeza que você quer trabalhar? E ela disse sim, né? Até porque, gente, qual um dos maiores pilares da Ana Hickman, né? Com o que ela está acostumada a receber, de fato, força, energia vital no trabalho. Então ela foi se conectar ao trabalho para isso. E segundo ela, as pessoas, né, da emissora a acolheram bastante, a compreenderam bastante, respeitaram o momento certo dela falar. Então ela se sentiu amada. Olha a importância aí da rede de apoio, né, amigos. Quando ela conversa com amigos sobre isso, colegas, né, com o que eu acabei de relatar, família, quando ela conta para a mãe a verdade, advogado, né, o jurídico, polícia, medida protetiva, rede de apoio é fundamental. Preste atenção nisso, fique atenta e faça essas escolhas se você tiver condições. Isso vai te deixar numa situação mais confortável, com maior autoconfiança, com maior segurança, sentimento de proteção, para poder tomar uma decisão de sair de tudo isso, desse abuso que você nem ninguém merece. E agora, palavras finais da Ana Hickman para a gente terminar esse vídeo. Eu ainda não sei por onde recomeçar, mas eu vou recomeçar. Isso aí ela falou com muita certeza e muita força. E nessa hora, ela foi 100% ela. Veja, eu não sei por onde recomeçar, mas eu vou recomeçar. Aqui ela está sendo 100% ela, adulta, forte, batalhadora, conquistadora. A Ana Hickman, que todo mundo conhece, que chegou onde chegou, que construiu o que construiu. Eu não tenho medo do futuro. Eu vim de família humilde, não tenho medo de nada. E aqui ela conta a história, né, de todas nós que viemos de famílias humildes, da sua história, da minha história, mas que conseguimos batalhar, estudar, avançar, conquistar, superar. E se a minha coragem serviu para que outras mulheres tenham coragem, ou outros homens, né, narcisistas são homens ou mulheres, tenham coragem de dar um basta, eu já vou ficar feliz. Ninguém merece ser torturada de nenhuma forma. Não desmereço a família ou a figura de um homem, né? Ela deixa isso muito claro, porque ela está falando aqui da violência contra mulheres, que é o caso dela, né? Então, antes que qualquer pessoa venha falar, Adriana só está falando dos narcisistas homens, eu já disse, narcisistas são homens ou mulheres, mas a gente está aqui analisando o caso da Ana Hickman, que é mulher e foi agredida por um abusador, homem, né? Sexo masculino. Eu estou falando
Sim, aí ela diz, não desmereça a família ou a figura de um homem. Eu tô falando da figura de um agressor, de um covarde, de um canalha, que acha que tem poder e domínio sobre os outros. E eu dei poder a esse canalha. Aí ela reporta, né, o tempo que tinha 16 anos e passou para ele ter poder em relação às empresas, aos negócios que estavam começando, lógico, né? Colocou ele para cuidar disso. Ao lutar pela família, eu acabei protegendo um relacionamento que não era de verdade. É aí onde ela cai na real, né, gente? Vê que tudo foi uma fantasia, uma ilusão, uma mentira, onde ele criou um personagem, criou um conto de fadas, né? Nos vídeos mostra a relação deles maravilhosa, só que não. Eu sempre apoiei a causa da mulher e tive que sentir na pele para continuar lutando por isso. Eu queria que esse pesadelo acabasse, né? Aí vem a vulnerabilidade. Nossa, eu não aguento mais. De novo, ela chora, ela sofre, ela se mostra de fato muito fragilizada. Não é para menos, afinal de contas, ela não está abrindo mão somente de um casamento, de um relacionamento. Ela está abrindo mão do pai do filho dela, ela está abrindo mão de um projeto de vida, de um sonho, de uma crença de ter uma família feliz. Então ela fala, né? Eu queria que esse pesadelo acabasse logo, mas não vai, eu sei que não vai, é um processo, né, gente? Tudo é um processo, né? Demora, requer tempo. Mas eu vou colocar um ponto final nessa história. Sei que em algum momento mais coisas terão que ser ditas, mas eu só posso fazer isso quando a justiça aprovar. E aí ela encerra, tá certo? Finaliza a entrevista e nós também aqui finalizamos o vídeo. E gente, peraí, não sai agora não. Curte, compartilha, dá o seu depoimento, dá a sua opinião. O que você achou? Você achou que essas características que eu apresentei do Alexandre Corrêa são características de uma pessoa narcisista? Dá a sua opinião, né? Como você sabe, ninguém pode dar diagnóstico, mas analisar características a gente pode. E eu quero te agradecer por ter ficado até o final. Dá o seu like. Faz o YouTube entender que vídeos como esse agregam valor, ajuda esse canal a crescer e levar essa mensagem para muitas outras mulheres e homens que precisam de apoio, tá certo? Muito grata pela sua audiência e até o próximo vídeo no nosso grito de superação. Boa sorte para Ana Hickman, que ela realmente possa se reinventar e certamente irá, né? E fazer uma nova vida muito mais feliz ao lado do filho, quem sabe mais na frente, quando ela quiser e se ela quiser de um grande amor. Então vamos ao grito de superação? Uhul!